O judô para deficientes visuais virou uma modalidade paralímpica a partir dos Jogos de Seul em 1988. Para falar sobre essa prática esportiva, o Dimensão Olímpica de hoje traz o professor Darcy Campani, que é formado em Educação Física pela URGS e é professor de judô no projeto Bugre Lucena da EZFID. Na entrevista, Campani destaca os desafios de treinar pessoas com deficiência e a importância do esporte como fator de inclusão social. Confira! Olá, eu gostaria de agradecer ao professor Darcy Campani, que é professor de judô, pela participação no programa Dimensão Olímpica. Professor, como se deu esse teu interesse pela prática e pela orientação do esporte para deficientes? Bom, nós começamos com a necessidade de fazer um TCC aqui. Me formei na ESEF em 2008, né? Então, passando no vestibular, eu tinha a ideia de fazer judô para alguma população específica. Já estava me aproximando da chamada melhor idade e não encontrei assim nenhum embasamento, nenhuma força que me levasse a concretizar o judô para a terceira idade, né? Mas numa disciplina aqui da ESEF, que é EFI especial, né? Que é EFI para populações especiais, portadoras de necessidades, a professora foi bem motivadora e a gente conseguiu, né, ali ver um certo caminho. A minha esposa, por acaso, também na época estava trabalhando nessa parte junto à questão de geração de empregos, né, no estado do Rio Grande do Sul, na Estacás, e aí juntou ali os dois lados, né? Ó, tem que fazer um TCC, o judô é a minha arte esportiva, a minha arte marcial que eu praticava desde 1973, e aí então a gente aproximou os dois públicos. E o que é exatamente o projeto Bugre Lucena? O projeto Bugre Lucena é o nosso ensino de judô aqui na faculdade, né, na escola, na EZFID aqui, para a comunidade de toda a cidade de Porto Alegre. Quais são exatamente os objetivos do projeto? O objetivo foi esse, né, dar um papel social para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer esse papel social. Não adianta a gente saber muito de judô, não adiantava a gente ter meia dúzia de atletas aqui tremendamente qualificados, com medalhas, né? Muito antes pelo contrário. Então o objetivo foi esse, consolidar esse conhecimento, poder colocá-lo em prática, né? Porque a gente tinha aqui a disciplina, antes era judô iniciação, judô técnicas de ensino, então a gente tinha que desenvolver o ensino, e o judô treinamento, então a gente tinha que ter a parte de treinamento. Como se deu a abertura do projeto para os deficientes visuais? Porque não era assim no início, né? Não, nós queríamos primeiro conhecer o que é o judô para deficientes visuais, né? Uma coisa que para nós era meio que incógnita. Nós tínhamos alguns atletas que no início tinham visão, outros que, né, uma atleta especificamente que não tinha visão, mas que estavam ainda soltas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não faziam parte de um projeto de desenvolver um conhecimento aplicado mais para o judô para deficientes visuais. Com isso a gente criou uma turma específica, era sábados de manhã, a gente passou 5 anos aqui vindo todos sábados de manhã para uma turma específica, né? E aí a gente conseguiu ver que, olha, o judô é muito parecido, mas não é bem igual. E hoje alguns professores aqui que nos auxiliam no projeto na EZFID, aqui, eles já têm essa prática. A hora de dizer fazer isso, fazer aquilo, né? Quando eu digo para ti que está me enxergando, eu digo e eu sei que tu está me enxergando. Agora, quando eu estou dizendo para alguém que não está me enxergando, eu tenho que dizer isso e tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, botar o pé esquerdo para frente, né? Pega o pé esquerdo, bota para frente. Às vezes chegar no atleta, né, e mostrar para ele qual é a posição do pé, relacionar aquela posição do pé, feito com que ele, ó, tá aqui o pé do teu adversário, tá aqui o outro pé, então chegar ali e botar, né, fazer o conhecimento, porque é uma dimensão espacial que o deficiente visual precisa para a sua vida. Qual que tu acha que é a importância do esporte paraolímpico e dos projetos como o Bugre Lucena, por exemplo, para os portadores de alguma deficiência na vida deles? Se a gente é estimulado a ficar em casa, a não ter alternativas, né, a não ter propostas que a sociedade nos atissem a ter que fazer, né, a gente vai cada vez mais ficar em casa, a gente vai cada vez mais murchar enquanto ser humano, né? E isso eu acho que é uma coisa realmente, um dos maiores problemas hoje no encarar a questão da deficiência visual ou qualquer tipo de deficiência, né? É o ficar em casa, é o murchar, é o não se sentir ser humano como qualquer outro ser humano. E hoje o que a gente vê do projeto Bugre Lucena
projeto específico dos deficientes visuais é isso. Todos eles, basicamente todos eles nos relatando que se não fosse o projeto, hoje eles estariam em casa, estariam resignados à sua condição de deficientes visuais, né, com as suas dificuldades. Mas não, eles vêm aqui todos os dias? Não, é lógico, tem mais dificuldades. Nós estamos agora com um se formando em administração, né? Nós estamos com o outro já pensando em pós-graduação. Então esse é um despertar para a vida, né? Não é só o despertar para o judô, é o despertar para a vida, né? O saber que a gente pode ter toda a normalidade da vida sem enxergar, sem falar, sem ouvir, sem caminhar exatamente com duas pernas, né? Tudo isso são empecilhos, dificuldades, sim, mas não impedimentos. Então acho que o projeto tem esse grande ímpeto de romper essa barreira, né? Claro. E quais são as diferenças da regra do judô adaptado e do convencional? A área é exatamente igual. As duas diferenças grandes que tem, no judô normal, tu faz o que se chama de disputa de pegada. Os dois atletas saem frente a frente, o árbitro dá o comando de iniciar, hajime em japonês, né? E eles vão fazer a disputa da pegada, né? E quem fizer a pegada melhor, mais rápido, mais firme e melhor posicionado, provavelmente vai projetar. No judô deficientes visuais isso aí não tem como acontecer, porque eu não sei exatamente onde é que está o outro adversário. Então tem que sair com a pegada feita, né? Com a pegada feita sem tensão, sem tensionar, sem sair dominando, tem que ser uma pegada sem domínio, né? E aí, quando o juiz vê que os dois estão pegando sem tensão, sem domínio, aí o juiz dá o iniciar, né? Dali dá um passinho, nesse passinho aí já pode fazer a troca de pegada sem soltar. Se soltou, o juiz para, né? Matei em japonês, manda parar. E aí bota os dois no centro da área de novo, faz a pegada de novo, né? E aí de novo, um novo hajime. Uma outra pequena diferença também é em relação ao sair da área. No judô, para videntes, né, para nós, se tu foge da luta, tu é desclassificado, tu leva punição, né? No judô para deficientes visuais, o árbitro fica avisando, jogai é área de combate. E os dois atletas normalmente estão saindo da área de luta, estão saindo. E o árbitro se coloca para dentro da área. Então o atleta que está ali saindo para fora, ele sabe que o árbitro que está aqui dizendo para ele, jogai, significa que se eu for para lá, eu estou saindo. Eu vier mais para próximo do árbitro, eu estou me aproximando, saindo por cento da área, né? Então, se eu mesmo ouvindo o árbitro dizendo que eu estou saindo, eu sair, aí eu sou passivo de punição igual ao deficiente, igual ao vidente. Essa praticamente é a diferença. E como são os treinos para os deficientes visuais? Eles necessitam de alguma especificação? E se existe algum método específico, uma pedagogia própria? A pedagogia está no ter a consciência de que a outra pessoa não está enxergando o que tu está fazendo. Ele não é diferente, mas ele precisa um pequeno atendimento, né, mais intenso, mais direto. O ensino é muito parecido, é mais a sensibilidade de descrição e de pegar o atleta deficiente, demonstrar nele, né, fazer aquele apoio um pouquinho maior, né, e a gente montou na estrutura aqui da EZFID, nosso projeto Bug Lucena, né, uma conjuntura tal que a gente consegue, né, designar bolsista específico para ficar mais acompanhando os deficientes. E normalmente bota um deficiente com um não deficiente. Então aí também eles se acompanham. Uhum. Legal. E nas competições, quais são as categorias que os atletas são separados? As categorias os deficientes são divididos em B1, B2 e P3, que é o nível de acuidade visual, o quanto que eles enxergam. O B1 não enxerga nada. O B2 enxerga alguma coisa de sombra, às vezes algum ponto, alguma coisa. Mas o B3 tem uma acuidade um pouquinho melhor, né? Mas também não enxerga, ele não pode, o fato de botar o óculos, tu enxergar normal, aí tu já está desclassificado, não é. Mas como a gente não tem atleta suficiente, essas três categorias disputam junto. E aí a diferença, as categorias são as mesmas do judô olímpico, que é feminino, masculino, e aí pelo peso. Né? E aí as categorias de peso são exatamente as mesmas do judô olímpico. Né?
E o senhor acredita que algum deficiente que tenha uma visão um pouco melhor que a do outro pode ser beneficiado por causa disso? O que a gente vê na prática, não. Não. O nosso tetracampeão olímpico, Tenório, não enxerga nada. Ele enxergou, ele começou a fazer judô quando ele enxergava ainda, ele teve a perda da visão nos dois olhos, né, em momentos inclusive diferentes da vida dele, hoje ele não enxerga nada. E tranquilamente dentro do Brasil é o imbatível, não enxerga nada. Certo. E como o senhor vê a preparação da seleção paralímpica brasileira de judô para essas Paralimpíadas? O nível está igual ao da Olímpica, não tem diferença. Nós temos atletas, né, tem chances de medalhas até talvez maior do que a da Olímpica, né? Mas a equipe feminina está muito forte, a equipe feminina deve trazer mais medalhas que a masculina, mas a masculina também deve confirmar, né? Temos no caso, né, de atletas já muito experientes que ainda o Brasil está precisando, talvez, uma nova geração mais experiente. E ainda é essa seleção, né, que a gente tem, que está conquistando muita medalha, né? Mas acho que para a próxima Olimpíada a gente já vai ter uma série de novidades e a gente vai estar lá colocando os nomes do Rio Grande do Sul para essas novidades, né? Então, o preparo tá forte. A gente acompanha de longe, né, porque a gente não tem ido nos treinos da seleção brasileira, né? Mas a gente vê as convocações, vê os resultados práticos nas competições nacionais, né, que são 2 por ano. Então lá a gente tem contato. E o judô brasileiro é referência mundial. A última competição que se teve aqui no Rio de Janeiro, esse ano, maio desse ano, né, veio gente de todo mundo para vir aqui dentro competir, para medir o judô brasileiro. Todos estão curiosos de medir o judô brasileiro e sabendo que o Brasil vai trazer muita medalha. E o projeto agora, o Bugre do Sena, ele possui algum parceiro e quais são? Nós temos como parceiro eterno, que é a Associação de Cegos do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é filiada à CBDV, então a gente participa, então tem uma parceria da URGS com a SERGS, né, que é a nossa principal aliança aí. Tem toda a Federação Gaúcha de Judô enquanto parceira para montar toda essa rede, né, e captar novos atletas, né, e estamos procurando cada vez mais parceiros, governo do estado, governo da prefeitura, né, quando nos dá essa criançada aí para a gente poder ensinar judô. E ensinar é treinar também, né? Eu, enquanto professor, estou me treinando, né? Então é muito importante ter esse pessoal todo aqui como parceiros também. Como você vê o incentivo por parte do governo brasileiro às modalidades paralímpicas? Ainda, infelizmente, um pouquinho menor do que o incentivo às modalidades olímpicas. Mas isso a gente tem que detectar e tem que agir para que não é só esperar que o governo mude, né? E como é que vai mudar isso? Através de resultados. A partir do momento que a gente tenha mais resultados, mais gente praticando, né, a gente consegue mudar essa pequena diferença que ainda existe entre o olímpico e paralímpico, né? Acho que, mesmo tendo diferença, né, a gente tem sentido nos últimos anos aí uma alteração bastante grande, né? Estava conversando com o professor Alexandre um dia desse, né? O Bolsa Atleta é talvez no mundo inteiro o programa mais audacioso em termos de apoio ao esporte no Brasil. Claro. E de que forma a lei do esporte tem potencial para ampliar as práticas esportivas e torná-las mais inclusivas? A SERGS, ela conseguiu, né, apoio financeiro através de uma captação que ela fez, né, e que garantiu durante o ano passado inteiro todos os custos do projeto, né. A URGS também entrou com a questão dos professores e alguns bolsistas, né, mas essa lei de esporte aí, a sua aplicação é quem garantiu um ano inteiro com um bom valor, né, a manutenção desse projeto. E qual é o custo de um projeto desse? Um atleta tem que ter um kimono, o atleta tem que ter a despesa para seu deslocamento, é a nossa grande dificuldade.
Nós temos atleta que mora em Gravataí, nós temos atleta que, por exemplo, Passo Fundo, pode treinar lá, mas tem que vir de vez em quando para cá. Nós temos atletas em Viamão, né, em Canoas, né, como é que eles vão se deslocar? É um deslocamento que, né, sai daqui do treino às 9h30 da noite. Né? Tem colegas, tem atletas nossos que vão chegar em casa meia-noite, para no outro dia de manhã tá trabalhando. Né? Então o deslocamento é um custo bastante elevado, né? E também a participação nas competições, que é essencial. Judô sem competição não é judô. Então a lei do esporte, né? E se pingasse um pouquinho mais de recursos nessa lei do esporte, se os empresários tivessem essa noção, se nós tivéssemos a noção, né, de que a lei do esporte ela pode ser usada por nós cidadãos, né? Simplesmente quem paga imposto pode usar a lei de esporte para fazer a contribuição e apoiar, né, o esporte paralímpico, que o olímpico tem outras fontes de receita e outros apoios, né, mais históricos, né? O paralímpico está engatinhando ainda na parte de captação de recursos através da lei de esportes. O senhor teria mais alguma colocação para falar mais sobre o judô, sobre cegos, assim, alguma mensagem final? Olha, mensagem final, assim, para a gente falar é mais um incentivo que todas as pessoas que estiverem assistindo esta entrevista e tiverem algum conhecido, parente, amigo, seja o que for, né, vizinho, alguém que circule e encontre eventualmente que tem alguma deficiência, incentive essa pessoa a procurar uma unidade de prática de esporte, porque isso aí significa qualidade de vida para essa pessoa. Então é isso. Muito obrigado, professor. Obrigado.